uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de meus amigos. Te agradeço pelo alimento, pela saúde e por nunca me deixar só. Me ajude a ser esforçado, ter paciência e ser justo. Abençoe esse dia que acaba de começar. Amém. E o nosso tema de hoje é pintura ou arte rupestre. Vamos descobrir o que é? Você sabia que muito antes de ter computadores, celulares, WhatsApp e até mesmo antes de aprender a falar, os seres humanos já se comunicavam? Pois é, a comunicação é algo bem antigo. Os símbolos, placas, sinais que hoje conhecemos partiram de códigos e desenhos que começaram a ser feitos há milhares de anos atrás. Os homens das cavernas criaram uma forma de registrar seu dia a dia, suas lutas, caças, festas e até mesmo a família através de pinturas que eram feitas no interior das cavernas. Essas pinturas são chamadas de pintura ou arte rupestre. A palavra rupestre vem da palavra rocha, porque os homens das cavernas pintavam, desenhavam nas pedras no interior das cavernas. Vejam alguns exemplos. Aqui a gente imagina que eles tenham tentado registrar uma caça ou uma luta entre eles. Do lado de cá, a gente tem a tentativa de um registro, talvez, do sol, parece um olho, né? De flores ou plantas, e aqui no cantinho parece um animal. Já aqui embaixo, a gente tem, talvez, eles viajando, a representação deles viajando para algum lugar, ou fugindo desse outro povo aqui. Nós não temos como saber ao certo, porque é um registro muito antigo, feito há milhares de anos atrás, e não tem ninguém vivo para nos contar e confirmar se realmente eles queriam dizer isso que a gente imagina quando olha. E aonde essas pinturas rupestres existem? Elas estão espalhadas pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Aqui no nosso país, nós temos um lugar chamado Serra da Capivara, que fica lá no estado do Piauí, com várias cavernas e rochas cheias de pinturas rupestres. E que materiais eram usados para fazer esses desenhos? Eles usavam o que tinham, porque não existia tinta, não existia pincel. Então, eles utilizavam casca de frutas e legumes espremidos, sangue de animal que eles caçavam para se alimentar, pedras e até mesmo a terra. Eles faziam como pincéis os gravetos que encontravam, pelos dos animais e até mesmo as próprias mãos. Agora, uma curiosidade. Você sabia que hoje em dia, mesmo tendo tinta, pincel e várias coisas para a gente fazer arte, nós podemos fabricar uma tinta orgânica, isto é, uma tinta natural, à base de elementos como alimentos e outros produtos que são extraídos da natureza? Então, vamos ver alguns exemplos desse tipo de material. A beterraba, nós podemos fazer tinta com a casca da beterraba. Urucum. Quem conhece urucum? Boa pergunta, hein? Essa sementinha que fica avermelhada, tá vendo? Ela é avermelhada e quando a gente pega nessa sementinha do urucum, a nossa mão também fica avermelhada. É o produto base para se fabricar corante, que é utilizado para deixar as comidas na cor vermelhinha. Outro produto que pode ser transformado em tinta é o açafrão. Esse pozinho amarelo vem dessa raiz aqui, parecida com a gengibre. Ele também é um tempero e tem poder anti-inflamatório. Ele também serve de remédio natural. Olha que interessante. E temos a borra de café.
Isso mesmo. Sabe aquele restinho do pó de café que fica no coador com um pouquinho de água, que normalmente as pessoas jogam fora? Ele nos serve de tinta orgânica também. Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem e com saúde. Crianças, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de arte. E hoje o nosso assunto de arte é no nosso livro de arte, na página 23, tá certo? Capítulo 4. Antes da gente iniciar, eu gostaria, certo, de lembrá-los, né, que a devolutiva das atividades é de grande importância, certo? Eu preciso receber as atividades para mim poder colocar a participação de vocês e a nota de vocês, né? Como é que a tia vai colocar a participação e avaliar sem a devolutiva da atividade? Eu sei que muitas vezes, né, algumas atividades que o livro propõe, a gente não tem os materiais em casa naquele momento, certo? Mas a gente pode providenciar e a gente conversa, né? E se entende. Vocês mandam dizer, tia, eu não providenciei a tarefinha hoje porque eu vou providenciar o material e quando eu providenciar o material, eu envio para a tia. Eu faço e envio. Agora, a gente não pode ficar sem devolver e achar, né, assim, eu não tenho material, então eu não vou fazer a tarefa. Não, não se pode, né? Porque como é que a tia vai? O momento que nós estamos vivendo, né, vocês têm que ser avaliados assim, pela devolutiva da atividade. Tanto pela questão da participação, que é a presença, né, e a participação nas atividades que vocês me enviam, que vocês fazem, que vocês enviam, é ali daquela atividade que a tia avalia para colocar a nota de vocês, tá certo? Desde já eu agradeço a compreensão de vocês e das famílias, tá bom? Crianças, o nosso assunto de arte é na página 23, capítulo 4, a arte e sua ancestralidade. O nosso assunto, certo, nós vamos visualizar, vamos compreender, certo? Vamos conhecer também, né? Gravuras rupestres, certo? Essas gravuras rupestres são pinturas e gravuras que surgiram, que são registros, né? São os primeiros registros da nossa arte, certo? Da arte feita pela humanidade, certo? Então, esse assunto que nós vamos estudar hoje é esse. Nós vamos conhecer, compreender, certo? Gravuras e pinturas rupestres que foram feitas, certo? Que foram registradas que foram feitos aí, né? Pela humanidade. Tá certo? Na nossa página 23, né, do nosso livro aí, a gente tem aí uma imagem. É necessário que vocês observem essa imagem para que vocês possam identificar que desenho é esse que tem na abertura, onde será que foi feito essa pintura, né? Onde será será que essa pintura, essa imagem, ela existe ainda nos dias atuais, né? Então, vamos observar aqui, né, a página 23, que é a abertura do capítulo, tá certo? Vamos identificar quais são as imagens que nós estamos vendo, e essas imagens, elas foram feitas, né? Elas estão, esses registros que a gente está vendo, eles foram feitos, né? Será que é em pedras, em madeiras, paredes? Essa imagem aí, certo? Ela é retratada em uma caverna, né? Essa imagem, ela é em uma caverna, tá certo? No caso aí, nós temos mãos, né? Mãos com os dedos foram colocados nessas pedras, não é isso? As mãos estão abertas, né? Abertas e os dedos estão bem esticados. E a gente observa que tem aí uma variedade de cor, né? A gente vê a cor vermelho, amarelo, marrom,
branco e preto, certo? Quem será que fez, né? Que deixou esses registros dessas mãos aí? Quem pode ter feito, registrado as suas mãos nessa caverna, né? Então aí, crianças, esses desenhos, certo? Essas imagens dessas mãos que nós estamos vendo aí, certo? Foram pinturas, certo? Que foram feitas, certo? Pelos antepassados, pinturas que foram feitas pelos antepassados dos indígenas. Então, essas mãos que a gente vê aí que ficaram marcadas nessa caverna são mãos de indígenas do antepassados, né? Bem antigo, tá certo? E esses indígenas, eles habitavam nessa região aí. Esse lugar, essa caverna fica na Patagônia, certo? Na América do Sul. Elas foram produzidas com uma técnica denominada mão em negativo, que consiste em colocar a palma da mão em uma superfície e aplicar a tinta ao redor, registrando desse modo o formato da mão ao retirá-la. E essas tintas, nessa época, será que já existia a tinta? As tintas eram feitas com rochas trituradas de diferentes cores e misturas, possivelmente com terra e sangue. Depois eram assopradas em tubos feitos de ossos, tá certo? Então as tintas, elas eram, né, feitas dessa maneira aí. Nesse videozinho que a tia mostrou para vocês aí, antes da tia conversar com vocês, começar a falar com vocês, vocês viram que eles usavam muito, né, elementos da natureza. Foi mostrado aí, né, o urucum, a beterraba, foi mostrado o pó do café, que eles utilizavam para fazer a tinta, para poder pintar essas rochas, não é isso? Então, crianças, o nosso assunto da nossa aulinha de arte de hoje é esse, tá certo? Nós vamos aí estudar essas pinturas e gravuras rupestres que foram registros feitos pela humanidade, né? E são registros que existem há milênios de anos, tá certo? Então, aqui na página 23, só um minutinho aí. Na página 23, a gente tem aí a letrinha A e a letrinha B, né? Aqui, essas perguntinhas que tem aqui, foi o que a tia já repassou para vocês. Em sua opinião, como essa pintura foi feita? No caso aí, né, foi utilizado as mãos, certo? E a outra pergunta, foi utilizada as mãos, marcando aí essas rochas dentro de uma caverna. Que tipo de material foi utilizado para criar essas pinturas, né? Acabei de dizer como é que eles faziam para fazer a tinta, para colocarem a mão para fazer essa imagem. Agora nós vamos aqui para a página 24, certo? Na página 24 tem assim: consideradas os primeiros registros artísticos dos seres humanos, as pinturas rupestres podem ser encontradas em diferentes países. Então, esses registros que nós estamos vendo aqui na página 24 são registros artísticos feitos pelos seres humanos. São considerados, né, pinturas rupestres. E essas pinturas rupestres, elas podem ser encontradas em diferentes países. No Brasil existem pinturas, isso quer dizer que não é encontrado só no nosso país, mas em outros países também. No Brasil existem pinturas rupestres em vários estados. No nosso país nós temos esse tipo de pintura em vários estados do país. Tipo em Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Goiás e Pernambuco. Então, só no Brasil a gente encontra esse tipo de pintura nesses estados que eu acabei de citar, tá certo? As pinturas rupestres podiam ser diferentes.
podiam ser feitas com pigmentos naturais. Ó. As pinturas rupestres podiam ser feitas com pigmentos naturais, os quais são obtidos de plantas, que eu acabei de dar o exemplo, né, que lá no vídeo anterior foi mostrado aí, né, os elementos da natureza que eles utilizavam para fazer pigmentos, para poder fazerem esse tipo de pintura. Que foi aí no caso, né, a beterraba, o urucum, o pó de café, e tem outros também, não só esses, né? Os quais são obtidos de plantas, óleos e rochas. Os instrumentos utilizados para a pintura eram feitos de ossos, então eles conseguiam, né, fazer essa pintura utilizando esses elementos, e o que eles utilizavam para fazer o desenho era o quê? Eram, no caso aí, restos, eram feitos de ossos, né? Era, no caso aí, os instrumentos utilizados eram instrumentos para esses ossos, né? Eles eram utilizados para fazer a pintura. Então, eles usavam ossos, usavam madeira e fibra vegetal. Veja a seguir alguns exemplos de pinturas rupestres, feitas por seres humanos que viveram milhares de anos atrás. Então, aqui nós temos alguns exemplos de pinturas rupestres, mostrando que pinturas feitas por esses seres humanos há milhares de anos atrás. Aqui na nossa cidade, nós temos um interior que se chama Lajes dos Rogérios. E lá tem esse tipo de pintura, essas pinturas rupestres, certo? Na letrinha A diz assim: pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, essa pintura aqui, né, ela é uma pintura que ela é rupestre e ela é localizada no Parque Nacional da Serra Capivara, no Piauí, né, no nosso estado do Ceará. Pintura rupestre no distrito de Cocais, na Estrada Real, em Barão de Cocais, em Minas Gerais. Então, essa aqui já é em Minas Gerais, não é isso? Aí, aqui nós temos uma pergunta. Essa perguntinha diz assim, ó: o que está sendo representado em cada uma das pinturas rupestres acima? O que a gente identifica aí nessa pintura? Que tipo de desenho? A gente identifica aí animais, né? Tanto na pintura A como na B. Além das pinturas rupestres, existem as gravuras rupestres, chamadas petróglifos. Veja alguns exemplos. Então, aqui, além de pinturas rupestres, a gente tem as gravuras também. Aí, na letra A, nós temos aí uma gravura rupestre, que é na Rússia, e a outra é na Paraíba, certo? Essa palavra rupestre é uma palavra de origem latina que se refere à rocha, rupes. Desse modo, a expressão arte rupestre denomina as manifestações artísticas feitas em rochas como pinturas e gravuras. Aqui na questão 2 diz assim: o que está sendo representado em cada uma das gravuras rupestres acima? Na letra A, a gente vê o quê? Né? A gente pode observar que aí foi representado nessa gravura rupestre da letra A animais e seres humanos. E na letra B, o que está sendo representado aí, que a gente pode ver, observar com mais atenção, no caso aí está representando figuras geométricas, tá certo? Agora vamos para a página 25. Na página 25 vai falar aqui da arte pré-histórica, certo? A arte pré-histórica é um conjunto de manifestações artísticas dos seres humanos, antes da invenção da escrita. Além das pinturas rupestres e dos petróglifos, existem as esculturas, conheça algumas delas. Então, antes das artes rupestres e dos petróglifos,
já se tinha aí, ó, a arte pré-histórica, essas esculturas. Então, aqui nós temos 4 esculturas, né? Aqui, escultura de cavalo feita em marfim de mamute, encontrada na Alemanha. Escultura em calcário Vênus, de Willendorf, encontrada na Áustria. E a outra, escultura de pássaro entalhado em osso, encontrada na França. E escultura Vênus de Brassenpouy, feita em marfim de mamute, encontrada na França. Então, todas essas esculturas aqui, elas são fora do nosso país. É uma na Alemanha, uma na Áustria, e 2 na França. Então, aqui diz que antes das pinturas rupestres, né, das rupestres gravuras, já se existiam essas esculturas. E aqui está mostrando algumas delas. Aí, crianças, agora chegou a hora de praticarmos, de nós fazermos uma pintura, né? Vamos fazer aqui uma pintura inspirada na arte rupestre, tá certo? Vocês vão precisar desse material que está na página 26. Aqui diz quais são os materiais. A primeira questão diz assim, ó. Vamos fazer uma pintura inspirada na arte rupestre. Siga as instruções abaixo. Materiais: folha de papel sulfite branco, lápis preto, tesoura com pontas arredondadas, escova de dentes, tinta guache de cor clara. Aí nós temos aí o passo A, o B, o C, o D e o E. Então, vocês precisam ler, viu? Cada passo desse, o que é que vocês têm que fazer para que vocês possam fazer a demonstração de uma pintura rupestre, tá certo? Aí, no caso aqui, ó, primeiramente, vocês vão precisar usar o papel branco para vocês fazerem o contorno da mão de vocês. Depois que vocês terminarem o contorno da mão, vocês têm que recortar. Aí, depois, vocês vão... Pega essa folhinha, que é a folhinha que está na página 27, que é onde vocês irão utilizar, né, também essa folhinha para vocês poderem fazer a arte nela. Você vai destacar a folha marrom, que a folha marrom é essa. Vai destacar a folha marrom da página seguinte e aplique o desenho da sua mão sobre essa folha. Você vai deixar o desenho da sua mão nessa folha marrom. Aí depois o que é que você vai fazer? Molhe as cerdas da escova, que é esses pelinhos, né? Molhe as cerdas da escova de dentes na tinta. Com o polegar, pressione as cerdas e solte-as. Então, você vai molhar essas cerdas na tinta e depois você pega o seu polegar e vai fazer o quê? Vai soltar as cerdas, né? Vai movimentá-las lentamente para respingar a tinta sobre o papel. Deixe a tinta secar, depois retire cuidadosamente e recorte do contorno da sua mão. Depois retire cuidadosamente o recorte do contorno da sua mão e veja o desenho que ficou no papel. Então, quando vocês concluírem, vai ficar igual aí o item E, tá certo? E aqui é a demonstração de uma pintura inspirada na arte rupestre. Então, crianças, por hoje é só. Essa é a nossa aulinha de arte de hoje. Não deixem de enviar a atividade, tá certo? Lembrem do que a tia vem sempre falando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me procurem, me mandem mensagens. A tia está à disposição. Desejo uma manhã abençoada para todos e um feliz final de semana. Fiquem todos com Deus. Desejo muita saúde.